Vascaínos e vascaínas, hoje é um vídeo muito especial. Hoje você vai saber todo o processo de fundação do Clube de Regatas de Vasco da Gama, sabendo detalhes históricos do começo do clube no remo, suas primeiras sedes, começo no futebol e muito mais. Porém, antes de começar, eu já faço aquele pedido muito especial para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, nos siga no Instagram, para que você ajude o canal a crescer, para que a gente continue contando a história do Vasco e assim mais pessoas conheçam a história mais bonita do futebol brasileiro. Bom, a fundação do Vasco se deu no contexto de popularização da prática do remo no final do século XIX. O esporte foi gradativamente se popularizando nas décadas finais do século, com a popularização das praias como locais recreativos e com o crescimento de uma nova estética corporal, que valorizava um tipo físico condicionado e saudável. Em 1873, foi criado o Clube Guanabarense, dando impulso ao remo na cidade do Rio de Janeiro. Vários clubes de remo foram fundados nos anos seguintes e as regatas começaram a se tornar uma constante nas décadas de 1880 e 1890. A ideia de criação de um clube de remo surgiu de 4 jovens brasileiros, todos comerciários, caixeiros, trabalhando no centro do Rio de Janeiro. Nos tempos de folga, os jovens alugavam um barco a remo, chamado Iracema, no grupo de regatas de Gragoatá, que ficava localizado em Niterói. A distância entre o Rio de Janeiro e Niterói trouxe a ideia de criar um clube de remo no bairro da Saúde, onde trabalhavam. As primeiras reuniões foram realizadas em janeiro de 1898, primeiramente num sobrado que servia de moradia a um dos membros do grupo, na rua Teófilo Otônio, número 80, ao lado do atual número 90. Em seguida, para melhor acomodação, foram acolhidos no salão da própria Sociedade Dramática Particular Filhos de Talma. A ideia de um novo clube de remo no bairro começou a ganhar propaganda nos meios comerciais, e os 4 rapidamente conseguiram atrair novos interessados. Dentre os convidados à futura nova instituição estavam os irmãos Couto, comerciantes portugueses que atuavam no ramo da serraria a vapor e que tinham o capital necessário para colocar o clube de remo em pé em seu início. No dia 21 de agosto de 1898, na Rua da Saúde, número 293, atual número 345, na Rua Sacadura Cabral, o clube foi fundado. Foram 62 os sócios fundadores da instituição. O nome escolhido para o clube, Vasco da Gama, se deu em razão de se comemorar naquele ano o 4º centenário da descoberta do caminho marítimo para as Índias, havendo entre os fundadores muitos portugueses. Desse modo, foi dado o nome do navegador português ao clube. A ata de fundação começa com as seguintes palavras históricas: aos 21 dias do mês de agosto de 1898, às 2h30 da tarde, reunidos na sala do prédio da Rua da Saúde número 293, os senhores constantes do livro de presenças assumiu a presidência o senhor Gaspar de Castro e, depois de convidar para ocuparem as cadeiras de secretários os senhores Virgílio de Carvalho do Amaral como primeiro e Henrique Ferreira como segundo, declarou que a presente reunião tinha o fito de fundar-se nesta capital da República dos Estados Unidos do Brasil uma associação com o título de Clube de Regatas Vasco da Gama. A ata de fundação prossegue relatando o procedimento adotado para eleger a primeira diretoria do clube. Terminada a apuração, foi eleito para presidente o comerciante Francisco Gonçalves Couto Júnior, com 41 votos. A sessão terminou às 3h45 da tarde. 2 meses mais tarde, em 24 de outubro, foi enviado o pedido de filiação à União Fluminense de Regatas. No final de 2020, um grupo de vascaínos alugou o imóvel onde o Vasco foi fundado e foi por eles restaurado. Uma placa comemorativa foi colocada na entrada com a bandeira do Vasco, do Brasil e de Portugal, além dos dizeres: aqui nasceu o Clube de Regatas Vasco da Gama. Além disso, foi colocado também um texto explicativo sobre a ocasião histórica. Foram ainda colocadas cruzes de Cristo na porta da entrada e na garagem do imóvel. Fundado o Vasco por muitos membros das classes menos abastadas, necessitava o clube de um aporte financeiro para iniciar suas atividades. Esse suporte foi fornecido por Couto Júnior, primeiro presidente do clube, que atuava no ramo de serraria a vapor. Foi Couto que providenciou o aluguel da primeira sede provisória do Vasco, que ficava bem próxima de seus negócios. Foi também o responsável pela construção do primeiro barracão do clube, que servia de garagem para os barcos. 8 dias depois de sua fundação, a diretoria foi empossada no Salão da Estudantina Arcas, na Rua São Pedro, número 152, no antigo Largo do Capim, hoje trecho da Avenida Presidente Vargas, em frente à praça da sede do Banco Central do Brasil. Na data, também foi eleita a comissão para a elaboração do primeiro estatuto,
que foi aprovado em 10 de setembro do mesmo ano. Inspirados pelas celebrações do 4º centenário da descoberta do caminho para as Índias, os fundadores da nova agremiação lhe deram o nome de Clube de Regatas Vasco da Gama, para cujo pavilhão foi escolhido o fundo preto, representando os mares desconhecidos do Oriente, atravessado por uma faixa branca, inicialmente horizontal, mas logo mudada para diagonal, representando a rota desbravada pelo almirante português, com uma cruz de Malta no centro, símbolo ostentado pelas caravelas portuguesas da época dos descobrimentos. Em 1903 foi adotado o emblema circular que exibia uma caravela com a cruz de Malta, e em 1922 foi criado o escudo atual, onde a caravela aparece no centro do fundo negro cortado pela diagonal branca, com as iniciais CR e VG entrelaçadas, respectivamente, acima e abaixo da faixa diagonal. O primeiro uniforme usado pelos remadores vascaínos já tinha a faixa diagonal, porém na direção oposta à faixa do uniforme dos dias de hoje. A cruz de Malta ficava no centro e não no lado esquerdo do peito. Uma curiosidade é o duplo erro de interpretação que foi cometido na adoção da Cruz de Malta como símbolo do Vasco. O primeiro, heráldico, e o segundo, histórico. Segundo os manuais da heráldica, a cruz escolhida para o emblema do Vasco é na realidade chamada de Cruz Pátria, segundo algumas traduções. A Cruz de Malta possui um formato diferente, no qual cada um dos 4 braços da cruz é bifurcado. Mas o fato é que o estatuto do clube sempre utilizou essa designação para o símbolo que representa o Vasco. Por outro lado, nenhuma nem outra cruz nada tem a ver com Portugal e sua história, e muito menos com o navegador Vasco da Gama. A cruz que suas naus portavam, assim como todas as caravelas portuguesas, era na realidade a Cruz de Cristo, instituída pelo rei Dom Dinis no século XIV, e que era outorgada aos navegadores lusos em reconhecimento aos seus feitos no além do mar. Fundado o clube, definiu-se uma sede provisória, sendo alugado um antigo sobrado na Rua da Saúde, número 127, em frente ao Largo da Imperatriz, hoje a Praça Jornal do Comércio. Em novembro de 1898, 3 meses após a fundação, o clube se mudou para uma sede definitiva, na Praia Formosa, localizada na Ilha das Moças, em área já aterrada com a derrubada do Morro do Senado. Para facilitar o acesso à sede, os sócios do Vasco construíram uma ponte de madeira para acesso aos remadores, além de um caminho de tábuas para se andar em dias de chuva. A Ilha das Moças não existe mais, tendo sido aterrada com a conclusão da Avenida Francisco Bicalho. Hoje, em seu lugar, se encontra a rodoviária Novo Rio. Já a Praia Formosa fazia litoral com a atual Rua Pedro Alves, naquele tempo aterrada e interligada com a Ilha das Moças. Pessoal, antes de continuar, se você está gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e seguir a gente lá no Instagram também, para que o canal continue crescendo, assim como o Vasco fez desde 1898, valeu? Bom, mas então, na sede provisória, o Vasco montou uma escola para a prática do remo, a primeira da cidade do Rio. As aulas eram noturnas, no horário das 7 às 10 da noite. As aulas eram ministradas numa embarcação a 4 remos, que foi nomeada escola, e o trajeto da embarcação normalmente consistia num percurso entre a Ilha da Pompeba até o Arsenal da Marinha na Ilha das Cobras, trajeto que era feito 2, 3 e até 4 vezes por dia. A criação da escola de remo fez com que o número de sócios do clube aumentasse consideravelmente. Já afiliada à União de Regatas, a estreia do Vasco em competições oficiais ocorreu a 4 de junho de 1899, na Enseada de Botafogo. Ali, o clube venceu o primeiro páreo na categoria Júnior, a primeira vitória do Vasco no remo. A estrutura dos clubes desportivos brasileiros da época se caracterizava pelo elitismo, uma vez que seus sócios eram geralmente oriundos da elite da Zona Sul carioca. O Vasco da Gama diferenciava-se destes clubes porque sua base era, em grande parte, formada por comerciantes e assalariados portugueses. Nesse contexto, é também destacável que em 1904, os sócios do Vasco, numa atitude inédita até então, elegeram um mulato para a presidência, Cândido José de Araújo, que foi reeleito para o cargo em 1905. Foi durante a presidência de Araújo que o clube conquistou seu primeiro campeonato de remo. No mesmo ano da primeira vitória do remo, em 1899, o clube quase fechou. Isso devido a uma polêmica levantada
pelo presidente Francisco Gonçalves Couto Júnior, que pretendia levar a sede para a praia de Botafogo. Gonçalves acabaria renunciando e fundando o Clube de Regatas Guanabara, levando para este a maioria dos associados vascaínos. Francisco Gonçalves, contudo, acabaria voltando à presidência do Vasco em 1901. O ano de 1900 foi um marco na histórica rivalidade com o Flamengo. No primeiro páreo da história do remo brasileiro, chamado Clube de Regatas Flamengo, a embarcação vascaína saiu vencedora. A Assembleia do Vasco decidiu sair da Ilha das Moças e mudar a sua sede para um imóvel junto ao Passeio Público, localizado na Travessa do Maia, número 15, ao lado dos demais centros náuticos. A sede vascaína era composta por 2 barracões. O primeiro era destinado à secretaria, escola de ginástica e recepções, enquanto que o segundo barracão servia de garagem para os barcos. Essa sede funcionou até 1905, quando a área foi demolida pela Prefeitura do Rio, que realocou o Vasco na Rua Luiz de Vasconcelos, número 14, até sua transferência definitiva para a Rua Santa Luzia em 1906. No dia 18 de maio de 1902, uma tragédia. Um barco vascaíno que rumava a Icaraí virou devido a uma forte ventania, morrendo afogados 4 remadores. Os 9 remadores restantes ficaram à deriva por 3 horas na praia de Gragoatá, até que seus gritos de socorro foram ouvidos pelo menino Martins de Barros. Barros alertou 2 pescadores, que foram ao auxílio dos sobreviventes em sua canoa de pesca. Devido ao tamanho reduzido da canoa, os náufragos tiveram que se deitar no fundo do barco, de bruços uns em cima dos outros. Um dos remadores teve que se agarrar à proa da canoa. Pelo feito, Barros e os 2 pescadores foram condecorados por bravura pelo representante do rei de Portugal, Dom Carlos. Todos eles receberam títulos de sócios honorários do clube. Um dos remadores que morreu, Luiz Ferreira, era sócio fundador do clube e ocupava o cargo de primeiro secretário. Em 24 de novembro de 1905, o clube conquistou o primeiro campeonato carioca de remo. O inédito título veio com 5 vitórias e 2 segundos lugares. O troféu foi dado pelo presidente da República na época, Rodrigues Alves. No ano seguinte, o Vasco ainda sagrou-se bicampeão. Já durante a década de 1910, o clube alcançaria o tricampeonato carioca nos anos de 1912, 13 e 14, e posteriormente o campeonato carioca de 1919. Com isso, o Vasco iniciaria uma hegemonia centenária no remo carioca, tendo só sido batido como o maior campeão estadual uma vez em 110 anos. Na mesma década, o futebol começava a se popularizar na cidade do Rio de Janeiro, e em 1913, o Botafogo, que inaugurava o seu campo de General Severiano, trouxe como convidado um combinado português formado por jogadores dos clubes portugueses Sporting, Benfica e Sport Clube Império, numa partida que os visitantes ganharam por 1-0. A vinda do combinado português animou a colônia lusitânia do Rio de Janeiro, resultando na fundação de clubes portugueses dedicados ao futebol, como o Centro Português de Desportos, o Luso e o Lusitânia Esporte Clube. Atento a essa movimentação, o presidente vascaíno da época, Raul da Silva Campos, ele próprio português, percebeu que o Vasco poderia reunir a colônia lusitana em torno do clube, criando assim uma enorme torcida cruzmaltina. Em 1920, quase 20% da população carioca era portuguesa. Como o Vasco não tinha departamento de futebol, a ideia foi incorporar o departamento do Lusitânia Esporte Clube. O Lusitânia era um clube restritivo, que só aceitava portugueses como sócios, o que impedia de participar da Liga Metropolitana de Esportes Atléticos. O Vasco, por outro lado, aceitava tanto portugueses como brasileiros como sócios. Um acordo entre os clubes celebrado no dia 26 de novembro de 1915 levou à incorporação do Lusitânia pelo Vasco, dando origem ao Departamento de Futebol do Vasco da Gama, apesar da oposição dos remadores vascaínos. Com a incorporação do Lusitânia, o Vasco começou a se preparar para requerer a inscrição como sócio na Liga Metropolitana de Esportes Atléticos. O prazo era curto. O clube precisava montar seu time e juntar a quantia necessária para o pedido até 10 de março, quando se encerrava o prazo para a inscrição. O time vascaíno foi montado com 2 jogadores do Lusitânia e diversos jogadores que o Vasco andou apanhando nas peladas nos clubes pequenos já feitos. O Cruzmaltino efetuou o pedido de filiação à Liga no dia 23 de fevereiro. No mesmo dia, em reunião da Liga, o pedido foi deferido e o Vasco declarado filiado à Liga Metropolitana
Lusitano, estando apto a disputar a terceira divisão do Campeonato Carioca. Para se filiar à Liga Esportiva, o clube teve que fazer uma coleta entre seus associados para conseguir os R$500 mil necessários para se tornar membro. Para os treinamentos da equipe, o Vasco se utilizava do campo da extinta Praia do Russell. A Praia do Russell era uma continuação da Praia do Flamengo, localizado em frente ao Hotel Glória, tendo desaparecido com a criação do Aterro do Flamengo na década de 60. Já para as partidas oficiais, foi alugado o estádio de General Severiano do Botafogo. A estreia vascaína no Campeonato Carioca se deu em 3 de maio de 1916, em General Severiano, contra o Paladino Futebol Clube. O Vasco perdeu a partida por 10-1. O gol histórico, o primeiro da história do Vasco em partidas oficiais, foi marcado por Adão Antônio Brandão. Foi um campeonato desastroso para o clube. Em 1917, com a reformulação da liga, que inclusive mudou de nome, o Vasco ascendeu para a segunda divisão, onde ficou por 6 anos até subir para a principal divisão. Aqui no canal tem um vídeo onde eu conto a história dos Camisas Negras e da linda história que o clube escreveu lutando contra os times da elite. Vai estar passando aqui no card para vocês e eu vou deixar na descrição também. O uniforme do Lusitânia era semelhante ao da seleção de Lisboa, camisa preta com punhos e golas brancas e calção branco. Após a absorção do Lusitânia pelo Vasco, esse uniforme foi mantido com uma pequena alteração, que foi a adição da Cruz de Malta em substituição à esfera armilar portuguesa, no lado esquerdo do peito. O uniforme assim permaneceria até a década de 1940, quando a faixa diagonal branca, usada desde o início pelas guarnições do Remo, foi incorporada. Data também dessa época o uniforme branco com a faixa diagonal negra. Também tem um vídeo aqui no canal explicando a origem da faixa diagonal na camisa Cruz Maltina. Também está na descrição para vocês assistirem depois desse vídeo. O gigante nasceu no mar e se tornou imenso na terra com a contribuição de todos. No remo, és imortal. No futebol, és um traço de união Brasil-Portugal. Um abraço a todos e o Vasco é para quem acredita.